Continuando. Questão de número 5. Calcule os valores de m, n e p para que o polinômio p de x, tá aqui o polinômio p de x, do terceiro grau, seja identicamente nulo. O que significa isso? Que todos os termos sejam iguais a zero, certo? Então, você vai pegar cada termo e igualar a zero. Como assim? M menos 2n tem que dar zero, porque fica 0 vezes x, 3, aí vai zerar. N menos P menos 1 você vai igualar a zero, porque vai acontecer a mesma coisa, aí vai ficar 0 vezes x2 e vai zerar. E M menos 2 você vai igualar a zero também, porque 0 vezes x vai dar zero. E o termo independente tem que ser zero, o termo independente é P, então é o mais fácil, você já diz que P é igual a zero. E questões desse tipo você começa resolvendo pela última, que é o mais fácil. Então, pela última igualdade, P é igual a zero. M menos 2 tem que ser zero, então passa esse 2 para o outro lado, então você tem que M vale 2. Então, você já encontrou o valor de P e de M. E nessa daqui do meio, você pode, ou na primeira, encontrar o valor de N, que é o que está faltando, né? Então, pegando essa aqui, N menos P menos 1 igual a zero, só que P já é zero. Então, fica N menos 0 menos 1 igual a zero. Então, N vai ser igual a 1. Esse 1 está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, você tem todos os valores. P tem que ser 0, M tem que ser 2 e N igual a 1. Resolvida a questão. Se essas variáveis P, M e N, essas variáveis, esses números, que eles representam números, forem iguais a 0, 2 e 1, esse polinômio lá de cima é nulo, certo? Questão 6. Questão 6 é uma questão que cai bastante no Enem, certo? Então, fiquem bem atentos a questões desse tipo. Você tem uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h de x igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, com t maior ou igual a zero, onde t é o tempo medido em segundo e h é a altura medida em metros, certo? Da bola no instante t. Determine após o chute, letra A, o instante em que a bola retornará ao solo. E letra B, a altura atingida pela bola. Nessa letra A, você quer o instante em que a bola retornará ao solo. Então, o que é isso? É achar a solução dessa função aí, dessa equação, certo? Então, na hora que eu for igualar a zero, vou achar a outra solução. Vou achar as duas soluções, e uma delas é o instante onde a bola já saiu do solo. Você vai querer o segundo instante, certo? Por isso que ele está falando aqui, retornará ao solo. Então, para resolver a letra A, basta que você iguale o h de x a zero, tá aqui. Ok? Observação, essa equação do segundo grau, ela é incompleta. Você tem o A e tem o B. O C não tem, então ele é igual a zero. Aí você poderia perguntar, professora, posso resolver pelo delta? Pode resolver pelo delta, mas a forma mais fácil de resolver é colocando o fator comum em evidência, certo? Quem é o fator comum? É o t. Você poderia ter colocado, ou eu poderia ter colocado o 2t aqui, mas eu resolvi colocar só o t em evidência, para ficar um pouco mais fácil para vocês. Colocando t em evidência, que é o fator que está nos dois, o termo que está nos dois, o número que está nos dois termos, né, no caso a variável, então vai ficar t, aí você abre parênteses, aí divide cada um desses termos aqui por t. Quanto que dá menos 2t ao quadrado dividido por t? Vai sobrar menos 2t. Quanto que dá 8t dividido por t? Vai dar 8, certo? De tal forma que se você multiplicar de novo, vai aparecer a expressão anterior. Então, você tem que esse produto aqui tem que dar zero. Para um produto dar zero, tem duas condições, duas possibilidades. Ou o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero, quando você tem produto de dois números sendo iguais a zero. E a trivial, que é os dois sendo zero, certo? Ao mesmo tempo. Então, vamos supor que t seja igual a zero. Então, essa já é uma solução. T igual a zero. O que significa esse t igual a zero? É o momento onde a bola saiu do solo, certo? Ela saiu em t igual a zero, no instante t igual a zero. Qual é a outra solução? É o número que está dentro do parênteses igual a zero.
Você vai pegar menos 2t mais 8 aqui e igual a zero. Esse menos 2t continua no primeiro lado, leva esse 8 para o segundo lado, ele vai negativo. Então, você tem que t vai ser igual a menos 8 dividido por menos 2. Menos com menos, mais. Então, t é igual a 4 segundos. Então, portanto, o segundo momento em que a bola tocou o chão foi no instante de 4 segundos, ok? Então, ela levou 4 segundos para tocar o solo novamente. Respondida a letra A. Na letra B, vamos voltar lá com a pergunta. Na letra B, você quer a altura atingida pela bola. A pergunta é como se fosse a altura máxima atingida pela bola. Aqui, observe que você tem uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Toda vez que você tiver uma expressão de chute e está se referindo à altura máxima, vai ser essa a cara da parábola. Você vai ter sempre o A negativo, para que a concavidade dela seja voltada para baixo. Aí, o que vai acontecer? Você quer a altura atingida pela a bola. Então, você quer o y do vértice, certo? Qual a fórmula do vértice de uma parábola? Eu coloquei aqui só para vocês relembrarem. O vértice de uma parábola é dado pelo valor do x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Aí, qual a jogada, qual a dica para vocês que vão fazer o Enem fazerem bem rápido com relação aos outros alunos? Em vez de calcular esse delta sobre 4, menos delta sobre 4a que dá mais trabalho, você pode calcular o x do vértice e substituir isso na equação, que é bem rápido. Foi isso que eu fiz para mostrar para vocês. Então, calculei rapidão o x do vértice, que é menos b sobre 2a. O nosso b, deixa eu voltar, o nosso b é 8, então fica menos 8. E o a é menos 2. Cadê o a? Aqui, menos 2. Então, fica menos b, que é menos 8, mais por menos vai dar menos, sobre 2 vezes a, que é menos 2. Então, vai ficar menos 8 sobre menos 4. Menos por menos, mais. 8 dividido por 4 vai dar 2. Achei o x do vértice. Eu quero o x do vértice? Não, eu quero o y do vértice. Então, só substituo isso aqui na função. Vai ficar h de 2. Por quê? Porque o vértice é formado pelo par ordenado o vértice da parábola é formado pelo par ordenado do x e do y do vértice, certo? Então, se eu tenho o x do vértice, eu acho o y do vértice. Se eu tenho o y, eu acho o x. Basta substituir na função o valor. Então, para mim achar o y do vértice, eu vou substituir esse 2 na função. H de 2 vai ficar o quê? Menos 2 elevado vezes 2 elevado a 2 mais 8 vezes 2. 2 elevado a 2 vai dar 4, então vai ficar menos 2 vezes 4, que dá 8, mais 8 vezes 2, que é igual a 16. 16 menos 8 vai dar 8, então o H de 2 é igual a 8. Poderia ter calculado direto o menos delta sobre 4A? Sim, se você calcular o menos delta sobre 4A, você vai achar exatamente 8 metros. Então, essa é a altura máxima atingida pela bola, ok? A questão de número 7 é bem fácil, também o vídeo já explicou para vocês, certo? É bem imediata. A próxima questão, a questão 8. Questão 8 não foi resolvida, foi resolvida também, certo? Já foi o vídeo para vocês. Eu coloquei essas partes em vermelho para chamar a atenção, certo? Então, vou pular ela, porque já foi resolvida em vídeo. E a próxima questão é a questão 9. Questão 9 é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. A receita mensal de vendas de uma empresa Y relaciona-se com os gastos mensais com propaganda X por meio de uma função do primeiro grau. Quando a empresa gasta R$10.000 por mês de propaganda, sua receita naquele mês é 80 mil. Se o gasto mensal com propaganda for o dobro daquele, quer dizer, daquele mês anterior, a receita mensal cresce 50% em relação àquela. Então, cresce 50% em relação aos 80 mil, ok? Então, é visível aqui que você tem dois pares ordenados, certo? Então, com dois pares ordenados, você tem, no mínimo, 3 maneiras já estudadas esse ano de resolver
a função, de encontrar a função, que é o que pede na letra A. Na letra A pede obtenha a expressão de y em função de x, ou seja, ele quer a função. É sempre bom numa questão de função do primeiro grau vocês verem quem é que representa o x, quem é que representa o y. Nesse caso, a questão está bem clara. A receita mensal representa o y, certo? Enquanto que o x são os gastos com a propaganda, também mensais. Então, o x, o y vai ser a nossa receita, aliás, a receita da empresa, certo? Mensal, e o y o x é o gasto com propaganda. Eu coloquei aqui, veja que x representa os gastos mensais com propaganda e y a receita. Então, forma o nosso par ordenado, sempre primeiro o x, depois o y, como a gente estudou em geometria analítica. E justamente para relembrar a geometria analítica, eu coloquei a resposta desta forma, certo? Utilizando geometria analítica. É obrigado que você responda desse jeito? Não. Você pode ter respondido fazendo por função, como a gente já fez em outras questões. Pegando y é igual a x mais b, certo? E aí você vai achar um sistemazinho e vai encontrar o valor de A e B. Só tem essas duas maneiras, pelo coeficiente angular e pela função? Não, você aprendeu a calcular pelo determinante. É viável calcular pelo determinante esse? Também não. Por quê? Porque você tem valores muito altos e você vai perder seu tempo, certo? E no Enem a gente não quer isso, quer que você faça rápido. Uma maneira de fazer rápido a questão é essa, utilizando o coeficiente angular. Professor, eu não lembro de coeficiente angular. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a diferença para achar o coeficiente angular m, certo? Esse m é a mesma coisa do a quando você utiliza a função. Então, y é igual a mx mais n. Como é que eu acho o m? É a diferença dos y sobre a diferença do x, ou seja, o delta y sobre o delta x. Aí, antes disso que eu pulei, quem são os pares ordenados que você tem na questão? Na questão, você tem 10 mil e 80 mil. Deixa eu voltar aqui na questão. Quando a empresa gasta 10 mil por mês de propaganda, então, claramente o X, a receita dela é 80 mil. A receita a gente sabe que é o Y. Então, 80 mil. Aí, ele diz em seguida que vai acontecer o dobro do gasto. Então, em vez de... Aí, deixa eu voltar aqui embaixo. Você tem, em vez de 10 mil... você vai ter o dobro de 10 mil, 20 mil, certo? E a receita mensal cresce 50%. Quanto que dá 50% de 80 mil? 50%, veja que é a metade. Se cresce, você vai aumentar uma metade desse crescimento. Do que era? Era 80 mil. A metade de 80 mil é 40 mil. Então, em cima de 80 mil, você vai botar 40 mil. 40 mil mais 80 mil vai dar 120 mil. Então, você vai ficar com o dobro de 10, vai dar 20, segundo par ordenado, e 120 mil. Relembrando por que 120 mil, porque 80 mil mais 40 mil, certo? Porque é 50% a mais. 50% de 80 vai dar 40. 40 mais 80, 120. Então, se eu tiver esses dois pares ordenados, eu posso montar qualquer função das formas que a gente já falou anteriormente. Então, utilizando o coeficiente angular, você vai subtrair os dois y. Os dois y é 120 menos 80, que vai dar 40 mil. E subtrair os dois x agora, 20 mil menos 10 mil. 20 mil tira 10 mil, vai dar 10 mil. 40 mil dividido por 10 mil vai dar 4, certo? Então, a gente achou o n. Como que eu faço para achar o n? Para achar o n, você vai substituir qualquer um desses dois pontos, ou o primeiro ou o segundo. Pegando o primeiro ponto, que é mais fácil, você vai substituir onde tiver x, 10 mil, e onde tiver y, 80 mil, certo? Então, substituindo y vai ser 80 mil, é igual a 4 vezes x. Quem é x? 10 mil. Então, 4 vezes 10 mil mais n. Repete 80 mil, é igual, lá em cima, 4 vezes 10 mil, 40 mil. Ele vem para o primeiro lado, menos 40 mil. Isso tudo igual a n. Ele estava no segundo lado, continua no segundo lado. 80 mil tira 40 mil, vai dar 40 mil. Então, só coloquei sem mudar os sinais,
Coloquei o N para o primeiro lado e o valor de 80 menos 40 para o segundo lado, ok? Então, N é igual a 40.000 e está aí a função completa, a resposta da letra A. Y é igual a 4x mais 40.000. Essa é a lei que define a função. Na letra B, deixa eu voltar lá, qual é a pergunta da letra B? Qual é a receita mensal se o gasto mensal com propaganda for 30.000? Aí você vai pensar, esse gasto representa quem? Ele representa o X ou representa o Y, certo? Por isso que a gente colocou aqui no início, X representa os gastos mensais e Y representa a receita mensal. Então, você tem que... a pergunta já lhe diz aqui, qual é a receita mensal? Então, eu quero achar a receita. A receita é quem? A receita é o Y. Então, eu quero achar o Y. Se eu quero achar o Y, então 30.000 de cara você já vai ver que é o X, certo? Então, como você achou aqui a função, só é substituir nela o valor que ele lhe deu na letra B. Onde tiver X, você coloca 30.000, porque você quer encontrar a receita quando você tiver esse gasto de 30.000 com propaganda. Então, fazendo o cálculo, fica 4 vezes 30.000 mais 40.000. 4 vezes 30.000, 120.000. 120.000 mais 40.000, 160.000. Essa é a resposta da letra B. Questão 10 também foi enviado um vídeo com a resposta para vocês. Só uma observação sobre a questão 10. O jeito que foi resolvido para vocês não é o único aí no vídeo. Você poderia pegar e resolver essa questão 10 exatamente igual a essa daqui, usando essa mesma fórmula aqui de coeficiente angular. Não, professor, não quero resolver isso, quero resolver por semelhança de triângulos. Também dava para resolver por semelhança de triângulos. Ou não, quero resolver utilizando determinante. Também dá para resolver utilizando determinante, certo? Tchau, até a próxima. Estudem para a prova. Boa sorte. Qualquer dúvida é só avisar.